Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. O século XX foi o século dos paradoxos, das contradições. Ao mesmo tempo em que nele vicejou a guerra, através do fomento e da ação de líderes belicosos como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, entre outros, também foi o século em que vicejou a paz, através de líderes pacifistas cuja ação fomentou o bem na terra, como foi o caso de Mahatma Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido Xavier, entre outros. E estes três personagens que citamos tornaram-se para a humanidade ícones que devem servir-lhe de modelo para guiá-la na busca da paz, na busca do bem, na busca da realização, na busca da verdade maior. São figuras que transcenderam as suas origens étnicas, as suas doutrinas religiosas que professavam, transcenderam todos os preconceitos e todos os estigmas que as marcavam, simbolizando para todos, independente dos credos, das religiões, das filosofias que adotam, um caminho para uma vida melhor, para uma vida feliz. Gandhi, que nasceu na Índia e que recebeu educação religiosa jainista, que é uma doutrina antiquíssima, milenar, que professa o bem, o amor a todas as criaturas, a própria não violência, que se tornaria a marca característica da doutrina que ele passaria a defender como instrumento de ação política. Gandhi, influenciado pelo seu pensamento religioso e conduído com a situação de exploração vivida pelo seu país, muito semelhante ao nosso, assim como nós vivemos durante muito tempo sob a dependência do colonialismo português, a Índia, até o século XX, vivia sob a égide do colonialismo britânico. E ele, conduído com a exploração e sem a autonomia política do seu povo, vai passar a adotar princípios da religião que ele abraçava para desencadear uma luta política marcada pela paz, através da não violência, através de medidas pacifistas que acabaram galvanizando a atenção de quase todo o povo indiano, que se uniu à sua proposta de paz e que gerou no mundo uma ação global que favoreceu a conquista da independência política da Índia, sem guerra, sem violência. Então, Gandhi é talvez no século XX o grande apóstolo da paz. É, como dissemos inicialmente, paradoxal que num século que viu mais guerras do que todos os demais séculos da história, e guerras de uma truculência e de um alcance inimagináveis, apenas para citar a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, com seu saldo de milhões e milhões e milhões de mortos, sem falar de pessoas que acabaram ficando mutiladas,
ou que foram afetadas diretamente por estas duas hecatombes, esses dois conflitos globais, é paradoxal que no século da guerra haja existido um homem que viveu e ensinou a paz, mostrando para a humanidade que um outro caminho é possível para a solução dos problemas, para a solução dos conflitos, para as desavenças, para a solução das desavenças. E Gandhi foi esta pessoa cuja trajetória, embora ele tenha nascido no século XIX, em 1869, a sua ação se destaca sobretudo na primeira metade do século XX, até 1948, quando ele é assassinado por um fanático hinduísta. Quando a Índia estava se encaminhando para a sua independência com a formação da Índia, que reunia a maioria hinduísta, e com a fundação do Paquistão, que reunia a maioria muçulmana. Também na Índia destacou-se a figura ímpar de Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de uma coragem inacreditável, que possuía origem na Macedônia, ao norte da Grécia, e que fora para a Irlanda, onde ingressou numa ordem religiosa ligada ao catolicismo, e partiu para a Índia, para Calcutá, atraída pelo desejo de servir, de ajudar os desfavorecidos, os miseráveis na Índia, que somavam milhões, assim como no Brasil e em outros países que na época eram classificados como de terceiro mundo. E ela iniciou um trabalho de assistência social, de benemerência, de caridade, que também teve projeção mundial, multiplicando-se em várias partes do mundo subdesenvolvido, a serviço de Jesus, espalhando o bem, a caridade, o conforto, o consolo pela superfície terrestre, levando lenitivo, levando socorro para aqueles que necessitavam. Uma mulher que, com a sua convicção cristã, resolveu não apenas estudar, aprender as lições evangélicas, mas principalmente a vivenciá-las, a dar-lhes vida prática no seu cotidiano, atendendo quem estava sem atendimento. Os párias, os excluídos da sociedade indiana, os miseráveis, os leprosos, muitas pessoas que estavam doentes e que não tinham assistência nos hospitais da região, e que ela, da forma que pôde, acolheu de braços abertos, fazendo-lhes o que podia fazer. É dela o seguinte pensamento: quem tem amor no coração sempre tem alguma coisa para dar. Quem tem amor no coração sempre tem alguma coisa para dar. E Madre Teresa de Calcutá tinha muito amor no seu coração. E não foi à toa que em 1979 ela foi agraciada meritoriamente com o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu serviço de pacificação, de assistência e de amor e atendimento aos seus semelhantes. Uma pessoa que, no século da guerra, no século do consumismo, no século do egoísmo, abriu mão de si mesma, abriu mão dos seus caprichos, abriu mão das ilusões da vida em prol da causa do amor, da caridade e da prática do bem. E foram milhões de vidas beneficiadas pela sua ação.
Ninguém que passasse por ela continuava sendo a mesma pessoa. O que é típico das grandes almas, cuja elevação, cuja espiritualidade tem um efeito transformador sobre a vida das pessoas pela simples presença. Inumeráveis pessoas, pelos seus simples toques, pelo simples diálogo, saíram transformadas para melhor a partir do encontro que tiveram com essa grande alma, com esta heroína do bem e da paz que foi Madre Teresa de Calcutá. Dominique Lapierre, um escritor francês, escreveu um livro muito interessante chamado Muito Além do Amor, no qual ele narra a história de uma menina pária chamada Ananda, que acabou sendo ainda na infância entregue pela família a uma casa de prostituição, porque a família não tinha condições de sustentá-la. E ela serviu naquele lupanar a partir dos 12 anos, sem consciência das suas ações, por longo tempo, até que algumas manchas em sua pele denunciaram a presença do mal de rãs, a hanseníase, a lepra, o que fez com que a responsável pela casa de prostituição a largasse na sarjeta, na qual vagou por vários dias, por vários meses, até divisar uma longa fila em Calcutá, onde lhe avisaram que havia distribuição de sopa para os famintos. E ela entrou naquela fila, mas não conseguindo manter-se de pé, em função da sua fraqueza, ela tombou e foi socorrida por Madre Teresa de Calcutá. E recebeu-lhe atendimento. E ela foi curada duplamente pela força do amor de Madre Teresa de Calcutá. Foi curada do mal de rãs, de forma, entre aspas, inexplicável, e foi curada da sua situação de subalternidade e de injustiça social que vivera durante toda a sua vida na mais completa inconsciência. Aprendeu a conhecer Jesus junto a Madre Teresa de Calcutá, converteu o seu cristianismo e ingressou na ordem fundada por aquela missionária. Ordem que fora reconhecida pelo Papa Pio XII. E ela passou a servir com amor e com desvelo, tendo ao simples toque, ao simples encontro, e em função do bem recebido da sua benfeitora, de Madre Teresa Calcutá, dedicado toda a sua vida a exemplo da sua salvadora ao serviço do bem. É uma história fantástica que está condensada nesta obra, Muito Além do Amor, de Dominique Lapierre. Chico Xavier, por sua vez, em nosso meio, dispensa apresentações. Ainda mais no ano que completaria o seu centenário de nascimento, 2010, marcado por uma série de festejos e comemorações ao longo de nosso país, inclusive pela estreia de um filme que aborda de forma muito feliz a sua biografia, a sua trajetória terrestre. E Chico Xavier, da mesma forma, no século da guerra, no século do consumo, no século do egoísmo, no século do ódio, foi um homem que talvez mais do que qualquer outro procurou viver as lições de Jesus, iluminadas pelo pensamento espírita, pondo a serviço da humanidade um coração de infinito amor, de infinita generosidade, atendendo a centenas de milhares de pessoas que buscaram em seus braços conforto, lenitivo, socorro.
nascido em Pedro Leopoldo, em 1910, passou, ao longo de toda a sua vida, por uma série de dissabores, de dificuldades, de aflições, que soube superar com resignação, com heroísmo cristão, saindo vitorioso da sua experiência encarnatória, vencendo todas as tramas das trevas que conspiraram para o seu insucesso. Conseguiu, o que é muito difícil, manter-se fiel aos ideais que espousou, mantendo seu pensamento e o seu coração fixos no bem e no amor. Amparado pelos seus benfeitores espirituais, sobretudo o Espírito Emmanuel, que foi o seu guia desde a juventude, apontando-lhe os rumos difíceis a trilhar e sustentando-lhe os passos na estrada complicada do mediunato, da missão mediúnica, que ele desempenhou de maneira exemplar. Quando transladou-se para Uberaba, eram muito comuns encontros que se davam em sábados à tarde à sombra de um imenso abacateiro, próximo à casa espírita da Prece, na qual Chico Xavier atendia as pessoas que o vinham buscar e que formavam filas quilométricas na busca de um socorro material, de uma palavra amiga, de uma notícia de um familiar desencarnado, de um filho morto, de um pai desencarnado, etc. E narra pequena história que ele encontrava-se num sábado à tarde à sombra desse abacateiro, em que uma multidão de miseráveis havia formado uma fila e ele distribuía algumas poucas moedas que tinha em seu poder, na tentativa de minimizar a miséria daquelas pessoas, a pobreza triste daquelas criaturas. E um amigo que estava ao seu lado, acompanhando-lhe naquele momento de doação, de entrega, em que dava aquilo que podia dar, em que fazia aquilo que podia fazer, o amigo lhe advertiu, não entendendo a nobreza da sua ação, do seu gesto. Ele indagava a respeito. Chico, por que perder tanto tempo distribuindo estas poucas moedas para estas pessoas que são carentes de tudo? Estas moedas não vão solucionar os problemas pungentes que as dominam. Ao que Chico, continuando a distribuir as moedas, com largo sorriso em sua cara, em sua face já envelhecida, e cumprimentando as pessoas que passavam, respondeu-lhe da seguinte maneira: meu caro amigo, é que eu aprendi com a minha mãe que durante um incêndio, enquanto os bombeiros não chegam, cada um que está por perto deve contribuir para amenizar as chamas, as labaredas do fogo, ainda que seja apenas com um copo d'água. E, entendendo a profundidade daquela lição, o amigo de Chico Xavier tirou as moedas que tinha no bolso e passou a distribuir também. Então, Chico Xavier tornou-se, assim como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, um ícone da paz, do bem, do amor, transcendendo, como já dissemos, todas as fronteiras. Indo muito além, no caso de Chico Xavier, do espiritismo que esposou, porque o seu exemplo de vida em doação permanente para o outro, enquanto na atualidade muitas vezes não temos tempo nem para nós mesmos, fez da sua vida a ação nobre e edificante de doar
tudo aquilo que tinha em favor dos seus semelhantes. Chico Xavier foi pobre ao longo de toda a sua existência, mesmo tendo vindo através das suas mãos, através da mediunidade psicográfica, mais de 400 livros, dos quais não ficou para si com os direitos autorais de nenhum deles, todos servindo à causa de difusão do pensamento espírita e subsidiando obras de assistência social espalhadas pelo país. Um exemplo de abdicação. Enfrentou muita incompreensão dentro do seu lar, sobretudo do seu pai, pobre a vida inteira, que não entendia os arroubos de desprendimento e generosidade do seu filho, típicos, como dissemos, das grandes almas. Num programa televisionado na década de 70, chamado Pinga Fogo, pela extinta TV Tupi, ele narra um episódio muito curioso, em que o seu pai estava muito doente e eles não tinham recursos nem para comprar os remédios receitados pelo facultativo, receitados pelo médico. E o pai lhe indagou: mas, meu filho, se o dinheiro desses livros, segundo os espíritos, é para os pobres, por que não podemos ficar um pouco para nós, já que nós somos pobres também? E Chico Xavier, na impossibilidade de atender a dificuldade orgânica do pai, e na dificuldade, igualmente, de se fazer compreendido para o pai, explicou que não, que os livros não eram seus, que ele era apenas um instrumento que os recebia e que ele devia dar-lhes o destino, a destinação recomendada pelos seus guias espirituais, dos quais ele não podia guardar para si os direitos autorais dos mesmos. E a sua generosidade foi tamanha que ele viveu a vida inteira na pobreza, mas sempre recebeu de amigos, de mãos generosas, embora sempre trabalhasse, trabalhou até aposentar-se fora os labores mediúnicos, os labores na seara espírita, sempre receber a assistência necessária de amigos queridos para atender a dificuldade orgânica do seu pai de forma inexplicável. Ele recebeu pelo correio os remédios que precisava para o seu pai de forma anônima, mas que havia vindo aqui do Rio Grande do Sul. Provavelmente através de um dos seus benfeitores espirituais, que intuiu algum seu amigo, algum conhecido seu, a mandar-lhe a remessa de medicamentos para lá. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou milhares de casos de espíritos que haviam desencarnados em diferentes condições e investigou durante muitos anos o estado destes espíritos do outro lado da vida e descobriu que a felicidade e a infelicidade do lado de lá estão diretamente atreladas ao comportamento, à conduta que temos, que manifestamos, que procedemos aqui. De forma que a prática do bem funciona como que uma lei espiritual por dentro da gente a regular a nossa felicidade e a nossa infelicidade, tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade. Numa questão muito interessante que ele formulou aos espíritos, que consta como sendo a questão de número 165 do Livro dos Espíritos, que está na segunda parte, que trata do mundo espiritual, no capítulo 3º,
extinta, da volta do espírito extinta, a vida corpórea, para a vida espiritual, onde ele analisa a perturbação que assinala o espírito durante o desencarne, que todos nós, ao desencarnarmos, independentemente de qualquer coisa, nós passaremos por um momento de perturbação, porque a morte é um choque biológico, da mesma forma que o nascimento é um choque biológico para o nosso espírito, a morte também o é, e lança o espírito, independentemente de qualquer coisa, num estado de perturbação. Só que esse estado de perturbação, ele varia de acordo com o procedimento da criatura na Terra. Para alguns dura mais, para outros dura menos. Para alguns espíritos é questão de horas, para outros é questão de dias, meses e anos, dependendo da forma como procedeu na Terra. Então, na questão 165, Allan Kardec faz a seguinte interrogação aos imortais. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, dessa perturbação que surpreende o espírito no momento da morte? E os espíritos responderam: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura é o que maior influência exerce. Observemos a profundidade, a sabedoria da resposta dos espíritos nesta questão. Eles poderiam fazer proselitismo e propaganda a favor do espiritismo, mas de modo algum. Eles respondem que sim, que o conhecimento do espiritismo auxilia no processo de desligamento do corpo físico por ocasião da morte, porque o espírito tem consciência, tem entendimento, tem compreensão do que está acontecendo com ele. O que pessoas que estão vinculadas a outras religiões, posturas filosóficas, outros credos, muitas vezes não têm. Mas o que é essencial não é se o indivíduo foi espírita ou não, mas se ele agiu bem, se ele praticou bem, se ele traz a consciência pura. Não é sem razão que existe na espiritualidade inúmeros espíritas desencarnados num estado de profunda perturbação, porque não souberam viver de acordo com a doutrina que esposaram durante a sua existência na Terra. Médiuns, doutrinadores, palestrantes, ministrantes de cursos e grupos de estudos que ensinavam aos outros as verdades espirituais, mas que não viviam de acordo com elas e que retornaram para a espiritualidade nas condições mais infelizes que se possa imaginar, agravando o estado de perturbação. Na obra Os Mensageiros, do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, que é a obra que dá continuidade ao nosso lar, logo nos primeiros capítulos, André Luiz narra uma espécie de terapia de grupo entre espíritos falidos. Muitos deles haviam sido espíritas na última encarnação. Então, o espiritismo, como os próprios espíritos revelam, não é salvaguarda para o bem-estar, para a felicidade, para a harmonia de ninguém. O essencial é a prática do bem. E a prática do bem não se restringe à doação de esmola, de donativos, etc. A prática do bem é uma postura consciencial, é um estilo de vida segundo o qual devemos viver em
equilíbrio com a nossa própria consciência, em equilíbrio com as consciências que nos cercam, fazendo todo o bem que nos seja possível fazer para aqueles que convivem conosco. Sobretudo os nossos familiares, porque não é sem razão que seguem conosco. E já finalizando, como amanhã, embora seja uma data comercial, nós não podemos olvidar toda a simbologia encerrada no Dia dos Pais, é um excelente momento para o exercício do bem, para a prática do bem. Para o filho procurar o pai e pedir perdão, se for o caso, ou perdoar, e para o pai, da mesma forma, buscar o filho e perdoá-lo, se for o caso, ou pedir perdão. Porque nós estamos na Terra para aprendermos o bem. E nós só conseguiremos aprender o bem dentro da nossa própria casa, no seio das grades familiares que foram forjadas pelo mecanismo reencarnatório, onde a lei divina ajustou-nos junto àqueles com os quais precisamos viver, aprender a viver, amar e perdoar. Gostaríamos de finalizar a nossa fala com uma mensagem poética do espírito Casimiro Cunha, psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, intitulada No Caminho Terrestre. Espírito reencarnado no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas a tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerces muitos encargos, sem o apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames, espera fazendo bem. Nas provas e nas tarefas em que vives, sobre as quais muita pedra sobrevém, sê fiel à tua obrigação e espera fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem, não some forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém, não permutes mal por mal, espera fazendo bem. Lastimas pesares, golpes, choras o escárnio de alguém, tristeza não edifica, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem, contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem. Se queres a felicidade na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. Assim, agradecemos a generosa atenção de todos, deixando este convite para refletirmos sobre estas grandes almas, espíritos redimidos, que das alturas baixaram ao nosso meio para nos indicar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Que possamos aprender um pouco com as suas lições, aplicando-as em nossas vidas, na medida que pudermos, na medida que conseguirmos, de modo a vivermos mais tranquilos e a sermos mais felizes, tanto quanto pudermos e merecermos na atual romagem terrena. Que Jesus abençoe-nos a todos.